Boa tarde. Hoje é terça-feira, 8 de março, e você acompanha agora notícias aqui do Senado. Uma sessão solene do Congresso Nacional no plenário do Senado comemorou nesta terça-feira o Dia Internacional da Mulher. As guerreiras de sempre lembraram das ucranianas e da devastação na nação europeia. As mulheres ucranianas neste momento representam, não há dúvida nenhuma, as mulheres do Brasil, portanto, representam também a todas nós as esperanças de todo mundo. Infelizmente, esperanças doloridas pela dor, pelo sofrimento que elas, infelizmente, hoje estão passando. Não faltou protesto, nem indignação com a fala do deputado estadual paulista Arthur Duval contra as mulheres da Ucrânia. Nem referências aos 90 anos da conquista do voto feminino, a falta de prioridade da mulher no orçamento da União e ao pedido de urgência dirigido ao presidente da República para que ele encaminhe ao Congresso a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, OIT, de combate à discriminação e ao assédio no mercado de trabalho. Não faltaram guerreiras de outras frentes que não a parlamentar. E o que é feminismo? É muito importante a gente entender isso. Feminista é a igualdade entre homem e mulher. Eu duvido que qualquer senador, homem, que qualquer pessoa que vai ter uma filha neta não concorda que tenha que ter uma igualdade entre homem e mulher. Uma igualdade de salário, uma igualdade de ideias, porque essa soma do feminino e do masculino que faz a diferença. 60,6% de todos os estupros são contra meninas menores de 13 anos de idade. Por que é que nós não pensamos em meninas? Tem vários negócios sociais. Todos os negócios são autossustentáveis. Então, Costurando Sonhos, ele capacita mulheres em corte e costura e a partir da capacitação, assim que elas terminam a capacitação, a gente ajuda a inseri-las no mercado de trabalho ou a partir de suas casas elas começam a produzir e ter renda. Como também não faltou clareza, convicção, solidariedade. Não precisamos sair do Brasil para saber que as mulheres, simplesmente por serem mulheres, precisam passar a vida se explicando. Como se necessitassem a chancela ou justificativa para determinar o destino do seu corpo ou do coração, se pudessem trabalhar ou ter tesão. E emoção, quando foi lido o texto de um jornalista que contou o que ouviu de meninas num campo de refugiados. Entendi toda a minha ignorância quando fui perguntar para um grupo de crianças do que elas tinham mais medo. Achei que a resposta seria das bombas, mas era do escudo do campo de refugiados. Quando pedi para saber o motivo, uma delas sussurrou: não podemos nem ir ao banheiro pela noite. Um homem pode fazer coisas ruins com o nosso corpo. Desculpa. Para marcar o Dia Internacional da Mulher, o Senado deve votar propostas legislativas da pauta feminina a partir das 4 da tarde. E durante todo o mês, o Congresso vai promover atividades com palestras e rodas de conversas sobre igualdade entre homens e mulheres. Como já vem acontecendo nos últimos anos, no início de março, os senadores fazem um esforço concentrado para votar projetos de lei da pauta feminina. Entre as propostas que podem ser votadas nesta semana, está a que garante às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar atendimento prioritário em delegacias, hospitais e centros de assistência social. Outro projeto na pauta desta semana é a mudança no Código Penal para aumentar a pena dos crimes contra a honra, que são a calúnia, a difamação e a injúria, em mais 1/3 se forem cometidos contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Os senadores devem analisar ainda o texto que criminaliza a violência institucional e o projeto que determina prioridade para o atendimento a mães solo em políticas sociais e econômicas. Também, em razão da data internacional, o Congresso inaugurou o ciclo de atividades do Março Mulher. Um dos destaques é a volta da entrega do diploma Berta Lutz, depois de 3 anos.
Além disso, durante todo o mês haverá palestras, rodas de conversas e lançamento de livros sobre a participação feminina na política, assédio e o lugar de fala da mulher. Tudo transmitido pelo YouTube da TV Senado. A sessão plenária do Senado de hoje está marcada para as 4 horas da tarde. Além dos projetos da pauta feminina, os senadores podem votar a medida provisória que muda a forma de cálculo da taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários. Depois da sessão plenária de hoje, a TV Senado vai exibir pela primeira vez o documentário Lugar de Mulher é na Política, a produção que conta a história da criação da bancada feminina do Senado. Confira um pouco do que estará no programa. Nenhuma senadora está no Senado Federal sem ter chegado aqui através de muita luta. As mulheres são aguerridas. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Um dos avanços maiores que o Senado Federal deu, a partir da criação da liderança da bancada feminina. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. O que falou para nós? O que vocês estão pensando? Era para que a mulher tivesse voz e voto no colégio inteiro. A mulher se sentiu empoderada pela bancada feminina. Opa, nós aqui sabemos que nós temos mulheres competentes e preparadas que podem bem nos representar. Comissões que não têm a participação de uma mulher, que a nossa bancada indique uma mulher. 18 homens vão falar. Pela ordem. Mais suplente, mulher não pode. O Senado tem 200 anos, é a primeira vez que tem uma mulher presidindo a CRE. Toda vez que nós podíamos sentar e discutir, nós, poucas mulheres, nós discutimos quais os espaços que tinham que ocupar. O que nos une é muito maior do que qualquer diferença ideológica que possa nos desunir. Mulher, se você quer defender seu município, seu estado, o seu país, tem que vir para a O lugar da mulher onde ela quiser. O lugar de mulher onde ela quiser. Inclusive na política. Esse documentário vai ao ar hoje e vai ser reprisado na sexta-feira agora, às 9 da noite, e no sábado, às 7h30 da noite. Hoje haverá uma iluminação especial nas cúpulas do Senado e da Câmara dos Deputados em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, além de uma apresentação da Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira, a partir das 7 da noite, no Salão Negro do Congresso. A TV Senado vai transmitir. Nesta segunda-feira, foi realizado na Câmara dos Deputados o segundo encontro de Procuradorias da Mulher de todo o Brasil. Foram debatidas regras para as eleições deste ano e o papel dessas procuradorias no combate à violência política de gênero. As novidades na legislação eleitoral para apoiar candidaturas femininas foi tema de uma das exposições. O apoio vem com atraso. Uma pesquisa da União Interparlamentar, feita em 190 países, mostra que o Brasil ocupa a posição de número 141 em termos de participação das mulheres na política. Perde para a maioria dos países nos 5 continentes. Um olhar distinto, peculiar da mulher para as necessidades da população, para a elaboração e aplicação do orçamento, é defendido por muita gente. Mulheres e homens. E embora haja quem diga que são as próprias mulheres que não se interessam por política, os números mostram outra coisa. As filiadas a partidos políticos já superam os 45% do total de filiados. E o número de candidaturas femininas cresce a cada eleição. As mulheres querem espalhar as novidades da legislação, promover e capacitar candidaturas femininas
e fortalecer a luta por mudanças em favor de toda a sociedade. Esse encontro das Procuradorias da Mulher aconteceu ontem, segunda-feira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou hoje do 10º Congresso Mineiro de Vereadores, em Belo Horizonte. Ele falou sobre os desafios das mulheres na política, em especial as vereadoras. Lamentou a guerra na Ucrânia neste momento em que o mundo busca sair da pandemia de coronavírus e destacou as principais pautas políticas dos municípios, dos estados e do Brasil. A Comissão de Assuntos Econômicos vai ouvir o presidente da Petrobras, Joaquim da Silva Luna, sobre a distribuição de dividendos aos acionistas da empresa. O requerimento de convite foi aprovado hoje. O importante realmente é a vinda do presidente da Petrobras para nos explicar como é que funciona a lógica de distribuir mais de 90% dos dividendos bastante significativos da Petrobras aos acionistas, em detrimento de reinvestimentos, e também explicar um pouco a taxa do EBITDA, né, de retorno da empresa Petrobras, que está muito acima das congêneres empresas de petróleo, majors e estatais, mas principalmente majors internacionais no setor nesta época. Então a gente quer entender melhor essa lógica. Na reunião desta terça-feira na CAI, os senadores se manifestaram sobre a guerra na Ucrânia. Em pleno século XXI, nós estamos assistindo na Europa uma guerra sem nenhum propósito. Uma guerra que só representa um jogo de ganância, de poder, de estabelecer uma correlação de força pela força, estabelecendo grandes prejuízos humanitários, cenas lamentáveis. Assisto a televisão, vejo o noticiário e não acredito o que estou vendo. Eu pensei que as cenas que nós estamos vendo na Ucrânia hoje, eu só veria em filmes. Filmes de Hollywood, filmes documentários da Segunda, da Primeira Guerra Mundial, e que bombardeios às cidades inteiras, com fuga em massa das populações das cidades, crianças, mulheres morrendo sob forte bombardeio, tiroteio, eu não assistiria na minha vida. Aquilo era coisa do passado e que eu não diria do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista da forma, se assemelha muito ao que o Hitler fez na Segunda Guerra. O senador Tasso Gereissati, lembrando aqui o Rei Lear, Shakespeare, com a frase clássica, os loucos guiam os cegos. É o que está acontecendo no mundo hoje. Um louco guiando aquele cego de raiva, de ódio, para matar, para destruir. Isso é o que está acontecendo hoje. Lá atrás, no século XVI, foi escrito isso e hoje é uma grande realidade. No momento em que a gente deveria avançar no processo civilizatório, a gente tem demonstrações claras de retrocessos no processo civilizatório. E quero aqui também dizer que Vossa Excelência, senador Otto, ao fazer essa citação, coloca muito bem as bases da causa deste conflito. Ainda nessa reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, foi aprovado o projeto que estende por mais 3 anos o programa de apoio às micro e pequenas empresas. O Pronamp foi criado em 2020, no início da pandemia, para apoiar as microempresas e empresas de pequeno porte, que são mais de 7 milhões no país e passavam por sérias dificuldades. Cerca de 62 bilhões de reais já foram disponibilizados pela União para o programa. Mas os recursos foram liberados de forma extraordinária por conta da pandemia. Por isso, o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos e relatado pela senadora Cátia Abreu prevê medidas para estender o programa por mais 3 anos. Crédito extraordinário não pode se transformar em programa permanente. Então, nós conseguimos, numa grande negociação minha e de Jorginho Melo, fazer com que esse programa se estenda por 3 anos com esse mesmo recurso,
que as pessoas vão pagando e vão devolvendo, e vai devolvendo para o FGO. Se não for renovado, esse dinheiro vai voltar para o Tesouro. Então, esse dinheiro, com essa aprovação aqui, esse dinheiro do retorno dos 62,5 bilhões vai continuar por esses próximos 3 anos num fundo, alimentando o fundo para que continue acudindo essas micro e pequenas empresas que ainda se ressentem por conta da pandemia. Todos nós sabemos. Quem gera emprego nesse país é a micro e pequena empresa. Esse projeto é terminativo. Se não houver recurso de 9 senadores para a votação em plenário, ele pode seguir direto para a Câmara. Em reunião nesta terça-feira, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que considera perigosa a atividade dos agentes de trânsito. A proposta ainda será votada em plenário e permite que os agentes de trânsito recebam o adicional de periculosidade. Agora, o projeto tem pareceres favoráveis da CAS e da Comissão de Constituição e Justiça e parecer contrário da Comissão de Assuntos Econômicos. Eu fui delegado por 27 anos e a população ela não sabe diferenciar, por exemplo, qual é a função da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária, da Polícia Federal. Então, muitas vezes, uma pessoa é vítima de um roubo na rua, ela para um guarda de trânsito, um agente de trânsito, e ele não pensa 2 vezes, ele coloca aquela vítima na viatura e vai atrás da pessoa que praticou o roubo, previsto no artigo 157, e leva em estado flagrancial para autuação. Quer dizer, naquele momento, ele está fazendo inúmeras funções, ele coloca em risco. Então, reconhecer a periculosidade para esses agentes de trânsito é uma questão de se fazer justiça, porque eles expõem sua vida dioturnamente aí pelos rincões do Brasil, para garantir não só a segurança do sistema viário, mas a segurança pública como um direito de todos e dever do Estado, conforme determina o artigo 144, também da Constituição Federal. Entendo que esses trabalhadores estão sempre com risco de vida. Por isso, senador Contagato, Vossa Excelência está coberto de razão e quero me somar, inclusive, ao requerimento de urgência, no sentido de que essa matéria seja votada rapidamente no plenário. Na Comissão de Direitos Humanos, foi apresentado um requerimento de convocação do deputado estadual por São Paulo, Arthur Duval. Segundo o presidente da comissão, senador Humberto Costa, áudios do deputado sobre a situação de mulheres ucranianas devem ser repudiados. Eu estou apresentando uma moção de repúdio a esse cidadão, a esse deputado Mamãe Falei, Arthur Duval, no sentido de que seja encaminhada ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nessa moção, nós solicitamos a tomada de medidas importantes para a apuração dos fatos e, eventualmente, para a aplicação das sanções necessárias para um episódio dessa gravidade, que, inclusive, pode culminar com a cassação do mandato desse parlamentar que, lamentavelmente, não honra a confiança que a população de São Paulo nele depositou. Vou enviar aos senadores integrantes dessa comissão e a tantas quantas queiram também, essa moção de repúdio, no sentido de que possamos todos sermos subscritores dessa manifestação e, ao mesmo tempo, do pedido de que isso que nós consideramos um crime não fique impune. Ao mesmo tempo, apresentei aqui um requerimento no sentido de solicitar a presença do senhor Arthur Duval aqui na Comissão de Direitos Humanos para que ele possa explicar para todo o Brasil de onde ele conseguiu extrair afirmações tão estúpidas quanto as que ele proferiu. O que ele realizou, na verdade, é algo inaceitável, sob qualquer ponto de vista. Do ponto de vista das mulheres ucranianas, passando por todo tipo de dificuldade, mas em relação a qualquer mulher.
menosprezar, desconsiderar, diminuir, desvalorizar, se aproveitar e todas as outras palavras que queiram ser usadas. Isto envergonha o Brasil, infelizmente, porque ele é deputado estadual e, oxalá, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo termine esse processo com a cassação desse deputado estadual. A invasão da Ucrânia aumentou a preocupação com o que já é um dos grandes problemas no Brasil, o custo dos combustíveis. O aumento de preços, que vinha dando uma trégua em 2022, já é visto como inevitável depois da guerra na Europa. E isso depois de um ano em que os reajustes dos combustíveis superaram em muito a inflação. O óleo diesel subiu 46,8% em 2021. A gasolina teve alta de 46,5%. O gás GNV, 40%. E o gás de cozinha, 35,8%, segundo a Agência Nacional do Petróleo. No início de 2022, a Petrobras aumentou o preço da gasolina em 4,85% e o do óleo diesel em 8%. Dois projetos que estão na pauta do Senado prometem criar alternativas para estabilizar o preço dos combustíveis. Os projetos que nós relatamos e que alteram a cobrança, a forma de cobrança do ICMS e também criam principalmente a conta de estabilização de preços, podem com certeza ajudar o governo brasileiro a enfrentar essa situação de crise, dando maior tranquilidade ao consumidor e com efeitos positivos no controle da inflação. O preço dos combustíveis no Brasil é calculado a partir do preço de paridade internacional, o PPI, adotado desde 2016. Ele soma o valor dos derivados do petróleo no mercado internacional a outros custos, como o frete e o lucro. Como o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo, mas não na de derivados, o PPI garante que a importação desses derivados não dê prejuízo. E, além disso, aumenta o lucro da Petrobras. Os combustíveis não precisam estar tão caros, nós não precisamos estar tão submetidos a essa volatilidade, mesmo em tempos de crise. E de antes já vinha esse processo. Nós já vínhamos absorvendo em 100% e em tempo real todas as oscilações dos preços internacionais de petróleo, porque optamos por isso. Na verdade, nós não precisamos fazer isso, porque temos petróleo, somos autossuficientes em petróleo cru e temos uma capacidade de refino que chega a 65%, 70% das nossas necessidades quando o consumo está alto. Podemos chegar a 80% quando o consumo está baixo. Então, nós temos uma autonomia, uma possibilidade de nos manter, pelo menos em parte do nosso preço, imunes aos picos, aos ajustes de crise que o mercado internacional sempre nos propicia. Isso não é uma coisa de agora, sempre acontece. A indicação de integrantes das CPIs poderá começar a ter prazo. Isso é o que propõe projeto em tramitação no Senado Federal. 5 dias úteis para que lideranças de blocos ou de partidos indiquem seus integrantes nas comissões parlamentares de inquérito. Esse é o prazo que o senador Jorge Cajuru defende fazer parte do regimento interno do Senado. De acordo com o texto, esgotado o prazo sem indicação, o presidente do Senado vai designar os membros que vão compor a CPI. Nesse sentido, o que o projeto de resolução 1 de 2022 faz é incorporar ao regimento interno do Senado Federal uma solução que já é adotada no regimento interno da Câmara dos Deputados. Essa solução consiste em transferir ao presidente da Casa, no caso do projeto de resolução 1 de 2022, presidente do Senado Federal, para que o presidente da Casa indique os membros se os líderes partidários não indicarem os respectivos representantes para a comissão. No texto, o autor do projeto alega que existe uma lacuna no regimento interno que permite a inviabilização de uma CPI quando líderes partidários contrários à criação do colegiado não indicam os membros. Mas o que acontece
se determinado líder, por ser contrário à CPI, ele simplesmente não indicar os integrantes do bloco do partido. Atualmente, o regimento do Senado não possui uma solução para isso. O que ocorre é que os interessados na instalação da CPI necessitam acionar o STF para obterem uma ordem judicial que solucione esse impasse. As comissões parlamentares de inquérito possuem poderes especiais para investigar fatos determinados em prazos definidos, relacionados ao Poder Executivo ou não. É necessário o apoio de 1/3 dos membros da Casa para a instalação da CPI. Não é necessária a aprovação da maioria da Casa. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.